Mas vamos lá então, girar aqui o nosso Ó, papo da fofoca. Você falou da Galisteu, que ela está na TV, Sim. e tem gente que não está mais na TV. Quem O dessa vez? apresentador foi despedido e outro se despediu. A gente vai contar pra você, mostrando na tela a imagem desse famoso que deixou hoje a emissora. Geraldo Luiz, depois de 16 anos, não faz mais parte do elenco da Rede Record. O apresentador lançou um vídeo gigantesco ali nas redes sociais dele, né? 50 minutos de vídeo explicando um pouco da trajetória dele na Record. Falou que teve desafeto sim com o Virgílio, com o Douglas Tavolari e outros grandes nomes ali da Record, inclusive um dos bispos que na época do Geraldo Brasil era um dos responsáveis, né? Falou das vezes, né, Ítalo, onde ele batia de frente com o video show e o Balanço Geral, né? Na verdade, o Geraldo Brasil ganhava do Balanço Geral. Falou também da participação dele ali nos domingos, que revolucionou os domingos, que foi uma oportunidade muito interessante, né, que a Rede Record deu pra ele, tirou ele da TV Jornal, se eu não me engano, uma emissora bem assim do interior do país, e deu essa oportunidade pra ele em rede nacional. Ele tava 16 anos na Record TV e tava fora do ar. A gente chegou a noticiar aqui no nosso programa que há um tempo atrás ele tava escalado como repórter das madrugadas, né? O Geraldo, que já se provou várias vezes como um ótimo comunicador, acabou arrumando uma confusão com os bispos da Record, quando ele ainda tava no Domingo Show, né, que estavam cortando as matérias dele, deixou o pessoal pé da vida, tiraram a plateia, tiraram ao vivo, o programa era gravado, depois deram o programa ao vivo de novo pra ele, porque a audiência não tava respondendo, né, a Record fez uma birra, e a audiência falou, tirou o programa? Então nós não vamos assistir. E aí a audiência foi de bandeja pro Domingo Legal. E aí meio que como uma tentativa, a Record colocou ele dentro do estúdio do jornalismo, na frente de um telãozinho, para apresentar ali os destaques do programa, chamar as matérias e tudo mais. Não deu certo e o Domingo Show então foi cancelado. Então ele ficou um bom tempo na geladeira, reapareceu um tempo atrás como repórter de madrugada, né? Tava cobrindo ali os fatos da madrugada. E hoje ele fez essa publicação. Na legenda ele diz o seguinte: aqui meu agradecimento a essa casa que me acolheu durante 16 anos. Por um comum acordo, chega ao fim o meu contrato com a Record TV. E em breve estarei falando com os meus telespectadores. Repara nessa frase. E em breve estarei falando com os meus telespectadores. Ou seja, será que tem algum outro projeto em outra emissora? Falam muito de Rede TV. Dizem que ele foi atrás da Rede TV, né? Mas também falam sobre SBT. O Silvio Santos há muito tempo atrás queria o Geraldo Luiz no SBT, não levou o Geraldo por conta da multa contratual da Record, isso já tem bastante tempo, coisa de 5 anos. O Silvio Santos queria, porque ele gosta do Geraldo. O Geraldo, inclusive, foi lá no programa do Silvio, fez até aquela brincadeira com o filho dele, né, e tudo mais, que parece muito com o Silvio Santos. Verdade. Mas assim, toda essa situação a gente não sabe hoje se seria vontade do SBT tê-lo. Por quê? Porque a gente já falou sobre o Vem Pra Cá, que o SBT não quer levar alguém vindo de outra emissora, né? O caso da Ana Furtado, não quer exatamente por conta de dinheiro, preço. Vale puxar alguém? Tudo bem que agora ele rescindiu com a Record, não tem mais multa para pagar, né? Mas será que o salário dele faria sentido ali para o SBT? A ver, porém, existe aquela conversa de que talvez ele se transfira para a Rede TV. Eu acho que a saída do Geraldo Luiz, do programa que ele fazia, o Domingo Show, que depois eles tentaram enfiar Sabrina Sato no Domingo Show, que não faz o menor sentido flopou, na minha visão, né? Deu super errado. Assim, foi um tiro no pé da Record, como você falou, por birra, porque era um programa que liderava, era um programa que dava muito certo, e ele
criticou a direção, falou de edição ao vivo, né? Reclamou ali do programa, depois disso ele foi decaindo, sumindo, empurrado, tentou ali fazer até a edição de sábado do Balanço Geral, se eu não me engano, empurraram ele para esse programa, ele que fazia o Balanço Geral, né? Antes do Gotino, ele que apresentava ali de segunda a sexta-feira, para São Paulo isso, no caso, né, gente? E aí não deu certo e agora ele, em comum acordo com a Record, houve então essa rescisão contratual, até porque ele não aguentava mais viver na geladeira. Eu acho que essa é a verdade. E se torna, eu diria, mais um grande nome aí para processar a Record. Não duvido que isso aconteça. Eu acho que não. Sabe por quê? Não duvido que isso aconteça. Não bote a mão no fogo. Eu acho que não. Assim, pelo menos vendo o vídeo que ele publicou hoje, né? São 50 minutos. Mas e ele publicou não faz tanto tempo assim. Mas a gente consegue perceber que existe uma gratidão muito grande. Ele diz que a Record TV que projetou ele, transformou ele nesse contador de histórias que ele é hoje. Eu acho que o formato que ele apresentava era chato, mas aí é a minha opinião. Eu também achava chato, mas dava audiência. Sim, né? Isso é inegável. A gente não era o público-alvo do programa. Então, assim, era um conteúdo que eu não conseguia assistir, porque realmente demorava muito, né? Só que dava audiência, liderava muitas vezes. Inclusive, ele menciona nesse vídeo, né? Na época que o Balanço Geral começou a ter uma pegada um pouco mais investigativa, assim, com matérias longas, que ele foi visitar uma fazenda nazista no interior de São Paulo. Lá tinha um cofre, eles levaram esse cofre pro estúdio e ficaram 2 semanas fazendo sensacionalismo em cima desse cofre. E aí depois eles abriram, tinha uma pena e 3 moedas, sabe? Uma coisa assim, coisa besta. Mas que isso pra ele era ótimo, porque eles lideravam na frente do extinto video show, inclusive na época, né, que começou aquela movimentação da Globo em transformar o video show justamente para brigar com o Balanço Geral, que depois teve essa sucessão pelo Gotino, né? O motivo do fim do video show é exatamente o Balanço Geral. Exatamente. Né? A vitória do Balanço Geral, as vitórias, né, de fora a fora ali em cima da Record, em cima da Globo, nessa época do Geraldo e também depois com o Gotino, foi o que fez a Globo acabar com o programa que estava, sei lá, 40 anos no ar. Então, tem a pontinha, o dedo do Geraldo nesse meio aí também, não dá pra gente esquecer disso. Ele é bem grato à Record, como você falou. Sobre essa questão do processo, eu acredito que possa existir sim uma chance, porque como ele foi tirado do ar o programa dele, né, ele pode apontar até aquela questão que o Rummel apontou de ter sido perseguido, de ter sofrido algum tipo de assédio moral ou algo assim. Claro, não dá pra gente dizer, até porque ele no vídeo ele não fala nada disso. Né? Mas eu não colocaria minha mão no fogo, não. Mas, Daniel, não foi somente eu só queria trazer um ponto importante que ele falou também, porque houve uma transição, né, do Geraldo do jornalismo pro entretenimento. E aí ele fala, em determinado ponto desse vídeo, que houve uma briga de egos lá dentro e que ele acha que o Douglas Tavolaro não gostou dessa ida dele para o entretenimento. E aí, por baixa audiência, o Geraldo Brasil foi cancelado, ele ficou um bom tempo na geladeira, colocaram ele no Balanço Geral Manhã, e ele diz ali que revolucionou, botaram um anão ao vivo, inclusive ele menciona o Gugu, porque o anão do Geraldo foi pro programa do Gugu, e isso tinha, segundo o Geraldo, gerado uma briga de produção, que as produções estavam se estranhando por conta da saída do anão pro programa do Gugu. E aí ele fala sobre essa transição, que o núcleo de jornalismo não gostou muito da ida dele pro entretenimento lá na época do Geraldo Brasil, e que o Douglas Tavolaro estava tentando movimentar ali para que ele voltasse pro jornalismo. Ele ficou bastante tempo na geladeira e aí pediu para voltar, e aí encaixaram ele no Balanço Geral Manhã. Isso anos atrás, a gente tá falando de 2009, né? Então uma notícia que chega agora, até porque a gente não sabia desse desafeto entre as produções do Balanço Geral e do programa do Gugu. Programa do Gugu que anos depois começou a fazer parte do núcleo de jornalismo também, né? Então, olha, eu só queria fazer... Você falou sobre o anão, né? A Record conseguiu colocar o Gugu na liderança justamente por conta do anão, né? Que era o anão Marquinhos, não é? Foi, que reformaram a casa dele. Isso, eles conseguiram voltar pra
para a liderança por conta disso, né? Conseguiu bater o Faustão depois de sei lá quantos anos que o Gugu não conseguia bater mais o Faustão. Na época, gente, 2013, tá? O Gugu conseguiu ganhar de 16 a 11, tá? 16 do Caramba. Gugu, 11 da Globo de 2013, tá? E conseguiu um pico de 21 pontos de audiência na época que usou aí o anão Marquinhos aí para conseguir ganhar um pouco de audiência, que ele foi revelado justamente no programa do Geraldo Luiz, que era líder em cima da Globo todos os domingos. Então, assim, eu acho que foi um desleixo mesmo, né? A Record foi abrindo mão do Geraldo e agora ele tá no mercado. Eu acho que qualquer emissora que levar ele, que souber utilizar, né, a expertise dele para esse tipo de programa, pode ter um bom resultado na audiência. Daria certo na Rede TV? Não sei. Mas eu acho que no SBT tem uma chance maior. 2 pontos que chamaram a minha atenção também. Uma, ele falando que a Record é ótima, que os bispos pagam em dia. E na outra ele falou algo mais ou menos assim. Na época que a Record tava naquela briga a caminho da liderança, era muito mais meio que sangue no olho, sabe? Era uma escola onde as pessoas aprendiam na marra. Eu achei isso curioso. Me lembrou o texto da Keila Lima, saindo da Rede TV, né? Que é uma emissora... Ela dava a entender que a Rede TV, o pessoal trabalha muito com pouca estrutura. Deu a entender mais ou menos isso. E essa época do Caminho da Liderança foi a máquina de dinheiro da Record, né? Sim. Onde eles tiraram, infinito, né? Tiraram dinheiro pra fazer de tudo. E tem uma aspas também que ele deu no lançamento do livro da Sônia Abrão, que é o seguinte, abre aspas: quando você está por cima na televisão, é igual jogador de futebol, enquanto está fazendo gol, enquanto tá no Barcelona. Aí você sai do Barcelona, vai pro 15 de Piracicaba e aí... quero ver se as pessoas vão te ligar. Eu achei isso curioso. E ele deu ali uma alfinetada justamente dando a entender que enquanto você tá na TV, você tá no auge. As pessoas se importam. Se você sai do ar, aí as pessoas fazem de conta que você não existe. É um vídeo muito longo, vai repercutir muito ainda ao longo desses próximos dias. E claro, qualquer nova atualização a gente traz aqui pra você de casa, tá? Geraldo Luiz tá aberto aí pro mercado de trabalho. Estaria negociando com a Rede TV, né? Agora que deixou a Rede Record.